Você já parou para pensar como às vezes parece que não há justiça? Atualmente ouvimos muitas histórias sobre padres e suas, digamos, irregularidades. A história que contarei hoje aconteceu décadas atrás, antes desse tipo de notícia ser quase que corriqueira, numa época em que os padres eram tidos como homens santos, não apenas pela pureza de seus atos, mas sim porque a mídia e a grande Igreja Católica dificultavam que certo tipo de informação chegasse ao público. Geralmente, pessoas do alto escalão social, principalmente ligados à política e à religião, são frequentemente as últimas a serem suspeitas de um crime. Mas o caso que iremos relatar hoje foi muito além de uma simples irregularidade eclesiástica. Quando um jovem padre amante de livros cometeu um dos assassinatos mais asquerosos que se possa imaginar. E certamente, ele não parecia ser um assassino frio e calculista. Muito pelo contrário. Ele era amado pelos fiéis da sua igreja e referência para muitos outros homens de batina. O padre John Fate tinha 27 anos quando cometeu um homicídio com motivação sexual e escapou impune por incríveis 5 décadas. Ele desfrutou de quase 60 anos de vida terrena após o crime, muito mais tempo que sua bela e jovem vítima. Às vezes, parece que não há justiça. McAllen, no Texas, ainda não era uma das maiores cidades do estado em 1960. Conhecida por todos como a Terra das Palmeiras, parecia uma típica cidade do interior americano onde todos se conheciam. Irene Garza, aos 25 anos de idade, era uma bela professora do ensino primário. Na adolescência, foi eleita rainha da beleza em um festival de sua comunidade e, mesmo adulta, muitos ainda a admiravam por sua simplicidade e simpatia. Irene tinha lindos olhos castanhos, pele clara e macia, cabelos longos e encaracolados, além de um sorriso cativante. Ela parecia ser uma estrela de cinema. Nem é preciso dizer que Irene conquistou muitos corações em sua pequena cidade e era sempre cheia de pretendentes. No entanto, a moça era uma mulher decente, frequentadora da igreja, com uma reputação imaculada e respeitada por todos em sua comunidade. Ela foi a primeira de sua família a ir para a faculdade, um orgulho para todos, principalmente numa época tão difícil. Após sua formatura, ao invés de ganhar o mundo com sua beleza e inteligência, ela resolveu ficar na sua pequena comunidade e se dedicar a aulas para crianças carentes de McAllen. Irene lecionou numa escola primária localizada ao longo de uma ferrovia. Em uma carta enviada para sua ex-colega de faculdade, a moça relatou que estava sendo cortejada por 2 homens, mas não chegou a mencionar os seus nomes. Apenas disse que um deles a interessava mais que o outro. Apesar de não admitir diretamente, fica claro nessa carta que Irene se relacionou com os 2 pretendentes em momentos diferentes e estava balançada apenas por um deles. Ela também citou que seu ex-namorado ainda enviava cartões postais para ela regularmente, pedindo para que voltassem a namorar. A moça ainda escreveu para a amiga que não queria ter nenhum relacionamento sério até conseguir se sustentar sozinha sem a ajuda dos pais. E isso deixa evidente que Irene era realmente uma mulher muito desejada por todos, mas mantinha sempre o pé no chão com relação aos seus objetivos. A semana antes da Páscoa havia sido excepcionalmente quente ao longo da fronteira do Texas com o México. Durante aquela semana, os jovens que estudavam ou trabalhavam fora voltavam para McAllen e o feriado da Páscoa era uma época para rever velhos amigos, encontrar parentes e talvez até reacender ou iniciar um caso de amor. Havia uma agitação entre alguns jovens da época, pois Irene Garza
não estava mais namorando e esta era uma grande notícia. Muitos rapazes ficaram esperançosos e disputavam a atenção dela. Muitos diziam que Irene era a coisa mais próxima de um anjo. De fato, a jovem Irene era tão linda quanto tinha um coração bom e generoso. Em 16 de abril de 1960, Irene Garza compareceu à Igreja do Sagrado Coração, no Rio Grande Valley, para oferecer sua confissão ao padre Fate. Esta foi a última vez que alguém, além do padre, viu Irene viva. A moça não chegou em casa naquele dia e rapidamente seus pais, Josefina e Nick Garza, acionaram a polícia local e uma investigação foi iniciada no dia seguinte. A princípio, os investigadores acreditavam que Irene provavelmente havia fugido com um amante secreto. Algo muito comum no feriado de Páscoa, com a cidade cheia de jovens. E também era corriqueiro que muitos casais fugissem por alguns dias e depois retornassem para suas casas. Mas Irene não voltou. Em 18 de abril, uma trilha de evidências foi encontrada e se estendia por centenas de metros por uma estrada de McAllen. Transeuntes encontraram a bolsa de Irene, seu sapato esquerdo e seu véu de renda. Autoridades e voluntários iniciaram então uma busca que foi considerada a maior da história do Rio Grande Valley naquela época. Em 21 de abril, 5 dias após o seu desaparecimento, veio a triste notícia. O corpo da jovem foi encontrado boiando em um canal. O cadáver tinha sinais de espancamento e, após a autópsia, os peritos concluíram que ela havia sido abusada sexualmente antes de ser assassinada e a causa da morte foi asfixia. Quando a polícia foi até a casa da moça dar a notícia, a pobre mãe de Irene caiu no chão de joelhos e gritou de dor em um choro tão triste que todos se comoveram. A mãe entrou em um estado de choque e foi levada para o hospital. Segundo relatos da época, ela disse que, ao sair de casa, como sempre fazia, a sua filha disse que a amava e esperou a sua mãe falar que também a amava, mas Josefina estava muito ocupada fazendo o jantar e apenas respondeu: "Boa noite, Irene." O pároco da família, Joseph O'Brien, consolou os pais da jovem dizendo que Irene morreu em estado de graça, afinal, ela foi vista viva pela última vez em seu caminho para a confissão. Policiais interrogaram cerca de 500 pessoas em várias cidades do Texas, incluindo criminosos sexuais conhecidos e membros da família Garza, colegas de trabalho e ex-namorados, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Certo dia, o canal foi drenado para ser realizada uma limpeza de rotina e um projetor de slides foi achado a alguns metros do local onde o corpo de Irene foi encontrado. Os detetives suspeitaram de imediato que o assassino havia usado a máquina pesada numa tentativa de ajudar a afundar o corpo da jovem. E em uma rápida investigação, a polícia local descobriu que o projetor havia sido comprado há alguns meses em uma loja da cidade de McAllen. Usando o número de série da máquina, os policiais chegaram à loja e o vendedor prontamente disse que o projetor tinha sido comprado pelo padre Fate, que a partir daí se tornou o principal suspeito. A polícia de McAllen disse inicialmente que Fate passou nos testes de polígrafo, mas os testes foram posteriormente considerados inconclusivos. O que poucos sabiam é que o padre Fate já havia sido indiciado na tentativa de agressão sexual de outra mulher em uma igreja católica próxima, 3 semanas antes da morte de Irene. Mais tarde, ele foi acusado de estupro e seu julgamento terminou com um júri empatado. Ele não contestou na época e foi condenado a pagar apenas uma multa de $500. Sobre Irene, o padre inicialmente negou ter ouvido a confissão dela na reitoria, mesmo sob a confissão dos outros padres e fiéis que o viram com a garota. Pressionado novamente, ele admitiu, mas afirmou que não encostou
um dedo sequer na moça. Com relação ao projetor de slides, o padre disse que ele havia sido roubado dias após a morte de Irene. Por fim, as provas contra o padre eram, em sua maioria, circunstanciais e sem uma confissão formal ou testemunha ocular, nada poderia ser feito. Aos poucos, o caso foi esfriando, a mídia parou de comentar, a igreja se calou e a polícia cansou. Mas a família da jovem Irene tentava a todo custo reabrir o caso sem sucesso. O padre Feiti deixou o sacerdócio na década de 1970, se casou, mudou-se para a cidade de Fênix e teve 3 filhos. Ele trabalhou na Sociedade de São Vicente de Paulo como voluntário de caridade por 17 anos. Feiti viveu sua vida como se fosse um cidadão modelo. Ninguém suspeitava que aquele homem calmo e amigável era, na verdade, um assassino. Devido à pressão contínua da família e amigos de Irene Garza, as autoridades não estavam completamente inativas no caso. E em 2004, um dos oficiais conseguiu reabrir o caso e o padre Feiti foi entrevistado pela polícia. Ele até enfrentou uma investigação do grande júri e em 2014 foi decidido que não havia provas suficientes para que ele fosse acusado. Porém, novas evidências foram coletadas, incluindo o testemunho de 2 amigos próximos de Feiti, que afirmaram que o ex-padre tinha confessado para eles que havia assassinado a jovem Irene Garza. Mas, incrivelmente, nenhum deles denunciou em juízo e o promotor distrital do sul do Texas não queria julgar o caso novamente. Em abril de 2015, a Promotoria de Justiça Estadual anunciou que o caso Irene Garza estava aberto novamente, sem mencionar quaisquer suspeitos ou elaborar novas evidências. E em fevereiro de 2016, Feiti foi preso em Scottsdale, Arizona. Ele estava com 83 anos e andava com a ajuda de muletas. Feiti foi extraditado para o Texas em março daquele ano e encarcerado no centro de detenção do condado de Hidalgo. O ex-padre se declarou inocente e a promotoria solicitou uma fiança de $750 mil e, em contrapartida, a defesa pediu uma redução para $100 mil, argumentando que Feiti tinha câncer de rim e bexiga em fase terminal. Mas, ao invés disso, o juiz aumentou a fiança para $1 milhão. E em 7 de dezembro de 2017, Feiti foi considerado culpado do assassinato e no dia seguinte foi condenado à prisão perpétua. Ele morreu em fevereiro de 2020 devido a uma parada cardiorrespiratória. E até hoje, os familiares de Irene Garza mantêm uma página no Facebook em homenagem à jovem. Sem dúvida alguma, a determinação da família de Irene Garza superou as gerações, as décadas. E este caso provou que, mesmo após muito tempo, a justiça ainda pode ser feita, mesmo que parcialmente. O empenho da família da jovem fez toda a diferença. Mas sabemos que hoje ainda existem muitos outros assassinatos não resolvidos e que merecem justiça. O importante é nunca desistir, nunca cansar e sempre lutar com todas as forças. Feiti nunca admitiu o assassinato, mas pelo menos ele finalmente foi condenado e terminou sua vida na prisão, mesmo 60 anos depois. Mas por que será que o padre Feiti demorou tanto para ser condenado? É possível que a igreja tenha usado de seu poder para, quem sabe, atrasar o processo e mitigar a real urgência de resolvê-lo? Por que, depois de tanto tempo sem novas provas ou testemunhas, o juiz decidiu então condenar o homem? Deixe sua opinião aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Ainda não sai, tem alguns recados para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário, que é super importante. Compartilhe esse vídeo também com os amigos. Eu estou super feliz, o canal está numa constante aí de crescimento. Sou muito grato a cada um de vocês que passa por aqui, assiste o vídeo, comenta. Vou deixar aqui na descrição do vídeo
um link com todas as redes sociais aqui do canal e principalmente o nosso Instagram, o @oinsólito. Por lá a gente pode trocar mais ideias e interagir mais. Ainda na descrição você vai encontrar um link para se tornar membro do canal. Isso é de suma importância para ajudar aqui na manutenção do Insólito, que, como vocês sabem, já comentei algumas vezes, é às vezes penalizado pelas diretrizes aqui da plataforma. E além disso, você terá alguns mimos especiais aí que eu preparei, beleza? Ah, e não esqueça também de visitar os canais parceiros aqui do Insólito, a grande collab Criadores do Terror. Bom, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.